Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Abra a tua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 4 e o verso 13. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Está melhorando, pastor. Pode dar um tapa na orelha do bispo, pode ir. Aí, ao glória. Filipenses 4:13. Você encontrou? Aleluia. O que está escrito aí? Tudo posso. No original está assim, ó. Porque tudo posso suportar em Cristo que me fortalece. Lê comigo como é que está no grego. No grego está assim: porque tudo posso suportar. Fala comigo. Porque tudo posso suportar em Cristo que me fortalece. Deus Pai de amor, fala comigo, fala com teu povo, eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Nós estamos felizes porque grandes coisas tem feito o Senhor por... Amém? E quando nós chegamos aqui, o nosso Senhor já estava. E tem uma musiquinha antiga que fala assim: quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está no meio da igreja. Ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor. Quando eu cheguei aqui, aqui meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor, no meio da igreja. Quando eu cheguei aqui. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja na Macedônia, a igreja em Filipo, na Macedônia. Esse é o quarto domingo, o encerramento dessa série de estudos do livro de Filipenses. O capítulo 1 nós vimos Cristo, o propósito da vida. No capítulo 2 nós vimos Cristo, o padrão da vida. No capítulo 3 nós vimos Cristo, o prêmio, o galardão da vida. E hoje Cristo, o poder da vida. Amém? Fala assim: todas as minhas vitórias, tudo que eu preciso passar, vencer, suportar, eu só posso e eu só consigo pelo poder de Cristo. É tão tremendo porque em Filipenses capítulo 3 e o verso 20, coloca para mim aí, lindão. Efésios 3:20. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você sabe por que Paulo escreve isso aqui à igreja de Éfeso? Porque no princípio do capítulo 3, Paulo está fazendo uma oração. E ele diz assim: por esta causa eu me coloco de joelhos. E quando ele está encerrando a oração, ele tem a certeza
e ele tem a convicção de que Deus fará algo poderoso. Paulo tem a certeza de que Deus está respondendo a oração dele, e de que ele vai viver aquele milagre, porque ele sabe que nele está um poder diferenciado. E ele encerra a oração dizendo que ele é poderoso. Só que ele tem ciência de que este poder não está lá no céu. Fala assim: o poder não está no céu. Também tem lá poder, mas este poder também está onde? Na minha vida e na tua vida. Fala assim, Atos, capítulo 1, diz que desceria sobre nós o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo está sobre a minha vida e a tua vida. Bispo, como eu vou suportar as dificuldades da vida? Como eu vou suportar o vendaval, o vento contrário, as situações que se levantam todos os dias? Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele diz também: tende bom ânimo, porque eu venci quem? O mundo. E o apóstolo João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, pela nossa fé em Cristo, que é poderoso, que venceu o mundo, eu também posso vencer o mundo. Você entende isso? Então significa que este poder grandioso de Jesus Cristo está liberado sobre a igreja, porque este poder é o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Fala assim: eu sou templo do Espírito Santo. Então este poder está em nós. E aí Paulo, no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Bispo, o que Paulo está dizendo? Paulo amava todas as igrejas que ele abriu, mas Paulo tinha um carinho especial para esta igreja da Macedônia, que é a igreja de Filipe. Paulo tinha um carinho especial para esta igreja. Bispo, por quê? Porque esta igreja, aquela igreja estava firme na fé. Quem está entendendo isso? Paulo alegrava o coração dele de ver a igreja firme na fé. Bispo, o que você está dizendo? Nada alegra mais a vida de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, do que ver a igreja firme na fé. Porque nós estamos vivendo dias em que Satanás tem trabalhado, tem lutado, e ele tem vindo com força, ele tem usado o melhor do pior dele, porque ele é pior, né? Mas ele usa o melhor do pior dele para roubar a tua fé, para quebrar as tuas convicções, para fazer de você um servo de Deus mole. Como assim, bispo? Que qualquer luta te derruba, que qualquer coisa te afasta de Deus. E Paulo olhou para a igreja de Filipe e falou: essa igreja, vocês estão firmes, isso alegra a minha vida. E como bispos da vida de vocês, eu quero colocar essa palavra hoje aqui, liberar ela sobre cada um em nome de Jesus. O poder de Cristo está em você, e porque o poder de Cristo está em você, você não vai parar por qualquer coisa. O poder de Cristo está em você, então você ficará firme na fé. Bispo, mas aconteceu uma situação. Vai acontecer. Enquanto você caiu, o diabo vai fazer de novo. Amém. O diabo sabe que quando o seu chefe chega bicudo no serviço, você fica todo triste, desanima, não quer vir nem à igreja mais. O que você acha que ele vai fazer?
toda segunda-feira teu chefe vai chegar emburrado. Vocês estão aí? Porque ele sabe que aquilo ali te derruba. Aí você acha que ele vai olhar para você e falar assim: ah, a bispa, ela cai por essa, não vou fazer não, tadinha dela. Irmão, ele te odeia. Tudo que te perturba, tudo que ele sabe que mexe com você, ele vai querer fazer. Até você vencer isso, você vai ficar firme na fé, porque você vai vencer essa situação em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: em nome de Jesus, eu vou vencer essa situação. Eu vou ficar firme na fé. E aí, do verso 2 ao verso 7, eu vou ler rapidinho para você. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem, sintam o mesmo no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente se torna mais tarde o bispo de Roma, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, Ele está voltando. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas o quê? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, fala assim: a paz de quem? De quem? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo a carta à igreja da Macedônia, ele está falando algumas coisas importantes, de repente ele para tudo. Ele fala para eles assim: eu estou muito feliz porque vocês estão firmes na fé. Mas de repente ele para e ele cita duas diaconisas da igreja. Na carta ele pega o nome de duas diaconisas, a Evódia e Sintique. Essas duas diaconisas, a Bíblia não fala, Paulo não explica, mas segundo estudos mostra que essas duas mulheres de Deus, Paulo fala assim, ó, elas trabalharam comigo, elas são ungidas, elas são servas de Deus, tem o nome escrito no livro da vida. O bispo da igreja era Timóteo. Alguém que foi ajudar era o Epafrodito. E ele fala para eles assim: meu filho, olhe para elas e resolva essa situação. Bispo, o que estava acontecendo? Alguma coisa aconteceu entre elas que magoou o coração delas, e elas começaram a se distanciar uma da outra. Alguma coisa aconteceu na igreja de Filipo, em que aquelas duas diaconisas, servas de Deus que andavam com Paulo, se magoaram uma com a outra, e elas não conseguiam se perdoar, e aquilo estava causando um dano à igreja. Porque casa dividida não. Você acha que o Satanás que agiu lá na igreja de Filipo, entre duas mulheres de Deus, parou de agir assim hoje? Ele fica desesperado quando a igreja está em unidade. Ele fica desesperado quando o ministério está caminhando bem. Ele fica desesperado quando há amor entre os irmãos. Bispo, por quê? Porque ele sabe que ele vai perder terreno, e que aquela igreja vai avançar, e que as portas do Hades vai ser arrebentada, porque não vai descer ninguém para lá, porque Deus vai fazer um estrago. Então o que ele faz, bispo? Ele começa a cutucar um, ele mexe com o sentimento do outro, ele lança uma palavra no vento, e a pessoa, você já viu pessoa assim? Fala assim: nossa, eu tinha uma ideia errada de você, eu olhava para você, achava que você era assim tão arrogante. Já viu gente falar assim? Mas engraçado. Por que engraçado? Porque quando eu comecei a conversar com você, eu falei: não, você como essa pessoa é legal.
Já passaram por isso? Você acha que na igreja é diferente? Você acha que o diabo quer você unido com o teu irmão? Você acha que o diabo quer você cantando assim: recebi o novo coração do Pai, coração regenerado. Você acha? Satanás quer romper a aliança porque ele quer parar a obra. Assim como Satanás quer romper a aliança na tua casa para desfazer a tua família, tirar a prosperidade da tua casa. Vocês estão aí, irmãos? E aquela situação na igreja de Filipe começou a ter problema. E Paulo começa a falar: auxilia aí, meus irmãos, elas são servas de Deus. O diabo entrou com uma situação, mas são amadas, são queridas, tem um nome no livro da vida. Ei, você está entendendo o que eu estou dizendo? É a igreja primitiva, é a igreja lá que Paulo era o apóstolo. Tinha problema, duas irmãs se estranharam, alguma coisa aconteceu, mas Paulo libera uma palavra e diz: ajuda aí, quebra essa mentira do diabo, faz essas irmãs se abraçarem, faz essas irmãs tirar esse negócio, porque eu tenho algo grande para a igreja de Filipe. Amém? Se há alguma situação na tua casa, na tua família, dentro da igreja, se o bispo passou por você e não deu paz, o bispo é voado, mas te ama. Perdoa ele, não fica assim: oi, o bispo nem falou comigo hoje. Liga para o bispo, manda uma mensagem, fala: é bispão, ele falou para mim, nem falou comigo, aí eu vou falar com você. Mas não fica com sentimento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Fala assim, em nome de Deus, põe a mão no teu peito. Você fala assim: profeticamente, eu estou arrancando todo o sentimento do meu coração. Sai! Fala: eu sou livre. I am free. Fala: eu sou livre. Livre de sentimento, livre de coisinha. Fala assim: para a liberdade é que Cristo me chamou. Bispo, por que você está pregando isso? Porque Paulo pregou para a igreja de Filipe, eu estou pregando para vocês. E Paulo é demais, né? Olha as coisas que ele trata com a igreja. Eu não sei que dia que o bispo Timóteo leu isso lá na igreja de Filipe. Talvez foi num domingo maravilhoso assim, que nem a gente está aqui. E aí as irmãs devem, eu fico imaginando, as irmãs lá, né, elas devem ter se abraçado, falado em línguas junto, e Jesus abençoou, e o poder de Cristo moveu naquele lugar. Quem entende o que eu estou falando, dá um glória a Deus. E o conselho dele, eu não vou me estender aqui, mas ele aconselha eles, e fala: olha, deixa de coisa, alegra, vai, para de tristeza. O 4 ele fala assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu falo: alegra, seja a vossa moderação conhecida. Sabe o que é moderação? Temperado, respira. Está triste com o irmão? Respira. Está triste com o marido? Respira. Não vai usar o pau de macarrão na cabeça dele. Amém? Respira, ora. Aí Paulo fala assim, ó: faça conhecida o quê? As vossas petições diante do Senhor. Ao invés de você ficar: ai meu Deus do céu, vou pular da guia. Não, coloca o teu joelho no chão e fala: Deus, meu coração está assim. Deus, eu estou passando por essa luta. Faça conhecida a tua petição, porque o Senhor vai vir com o poder dele e vai te curar. Quem está entendendo, fala glória a Deus. Aí Paulo fala assim: para, no 6, não fica andando ansioso por essas coisas. Que coisas? Ele está falando da briga das irmãs. Está vendo? Você leu isso aí, nem sabia, né? Aí o apóstolo Pedro fala assim: pega, Everton, a tua ansiedade e faz o que com ela? Lança ela. A bispa estava pregando, linda, eu te amo, a bispa é linda. Só um parênteses, eu te amo. A bispa estava pregando hoje de manhã, e a bispa fez uma coisa que eu queria que você fizesse. Você faz comigo? Fala assim, ó: ansiedade, profeticamente fala: ansiedade. Irmão, porque assim,
A ansiedade gera depressão, síndrome do pânico. Sim ou não? Pega assim e fala assim: Senhor, tua palavra diz que eu tenho que pegar a minha ansiedade e fazer o que com ela? Ela é minha. O que eu tenho que fazer com ela? Lançar. O que eu tenho que fazer com ela? Lançar. Então faz assim, ó. Hoje, profeticamente, eu estou pegando a minha ansiedade, essa mentira que o diabo colocou no meu coração, e eu estou lançando no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Talvez você não entendeu, talvez você não percebeu, mas Ele está dizendo esta noite: eu tenho cuidado de vós. Aleluia. Irmão, fala assim comigo: o poder dele está em mim. Fala assim, ó, João capítulo 3 e o verso 30. Quem sabe o que está lá? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, constranja teu amor, infinita humildade. Presta atenção, presta atenção. Quem está falando isso aqui? João, fala João. Que João? O Batista. Batista significa o quê? O que batiza. Por que ele era João Batista? Porque ele batia. Pegaram? Então João, ou Batista, escreveu assim: que ele cresce, que eu de mim. Quem era João? Que batizava. Mas quem era João? Profeticamente, que Malaquias fala sobre ele no capítulo 3. Ele é o mensageiro, não era? Fala assim: ele era a voz que clama no deserto. Sim ou não? João Batista não era a voz que clama no deserto? Então quem era João? Quem era Jesus? Fala assim, João capítulo 1. Ele era o verbo. O que é o verbo? Palavra. Pegaram ou não? Então João era o quê? A voz. Jesus era o quê? A palavra. E João está dizendo assim: que eu diminua e que você cresça. O que ele está dizendo? Presta atenção. Ele está dizendo assim, ó: que a voz diminua e que o verbo cresça. Sim ou não? Pegaram? Só que olha que coisa doida, porque quanto mais o verbo cresce, mais a voz é elevada, porque a palavra só vai através da voz. Vocês estão aí ainda? Por isso que aquela pessoa, a presbítera Claudinha é uma grande serva de Deus. Tem gente que vai falar assim: não pode falar, porque o que eu diminua. Deus não quer você verme. Vocês estão aí ainda? Ele é a palavra, e a palavra vai crescer, mas a palavra está em quem? Na voz. Fala: eu sou a voz profética dessa geração, e o poder de Cristo, o poder do verbo, o poder da palavra está em mim. Perguntaram para Jesus assim, porque a gente tem essa mania de querer ser grande, né? Quem vai ser maior no reino do céu? Perguntaram não para Jesus? Perguntaram: Jesus, quem vai ser maior lá? Aí Jesus falou assim: o maior lá vai ser o que foi menor aqui, sim ou não? Então fala assim: que ele cresça, que eu diminua. Mas quanto mais ele cresce, mais ele me levanta. Porque a honra não é minha, é dele. Porque quem fez foi ele, através da minha vida.
Quando você abrir a tua boca, não vai ser você é só a voz, a palavra é dele. Profetiza. Você vai chegar na tua casa, bispo, meu casamento não está legal. Você é a voz, ele é o verbo. Bispo, o que isso significa? Presta atenção. Em Gênesis 1 diz que a terra estava sem forma e Deus falou: haja. O que é haja? O verbo. A palavra que fez o milagre, que transformou o caos em paraíso. Você está aí ainda? Então fala assim: eu sou a voz, ele é o verbo. Quando eu abro a minha boca, cheio da autoridade do Senhor, a palavra que sai é o verbo poderoso, que vai aonde foi lançada e transforma tudo. A gente, irmão, às vezes a gente é uns crente meio fariseu. Por que, bispo? Porque a gente, glória a Deus, aleluia. Aí a luta vem, você esquece que é profeta. É ou não é? E ainda tem uns que ajudam, né? Porque uns fariseus que não conhecem da Bíblia, aí fala assim: você não é profeta. Ah, porque eu não sou. A Bíblia diz que os profetas foram até João Batista. Aí você fala: uau, é mesmo? Nossa, eu não sabia disso. Meu bispo nunca ensinou que os profetas foram até João Batista. Fala assim: sai esse pensamento da minha vida. Amém. Por que, bispo? Pergunta com vontade. Fala: por que, bispo? Você não quer saber? Pergunta com vontade. Porque João era profeta messiânico. Ele era a voz que preparava o caminho para o Messias. Você não é profeta messiânico, ele já veio. Então fala assim: eu sou profeta de onde, bispo? Pergunta: de onde eu sou profeta? Do reino. Quem pegou diz amém. Os profetas messiânicos foram até João, mas você é profeta do reino. Por que, bispo? Porque o reino está vindo. O Messias já nasceu, já cresceu, já morreu, já ressuscitou, já subiu, mas o reino está vindo, e eu e você somos profetas do reino. Agora pergunta com vontade: o que é ser profeta do reino? É trazer o que está no reino a existência na terra. Pegou ou não? Não tem uma música que fala assim, como que é a música? É o Pai Nosso que fala? Assim na terra como não? É isso aí, né? É a música. Porque o que está lá em cima no reino, presta atenção, você é quem? Fala assim: eu sou embaixador. O que é um embaixador ou embaixatriz? Por exemplo, se a pastora Sara é embaixadora do Brasil e ela está na África, significa que ela é o Brasil aonde? Se você é embaixador do reino, você é o reino na terra. Vocês estão aí ainda ou não? Então presta atenção, olha para mim, olha para mim. Pensa, você está andando na terra, mas o mundo espiritual está olhando para você, está vendo você na terra, está vendo você o representante do reino. E quando você abre a boca, você está liberando o que está no reino. Fala assim: eu sou profeta, mas sou profeta do reino. Eu trago à existência o que não existe pelo poder de Cristo que em mim habita. Oh! Haramacaerebarás. E ele fala para elas assim: e a paz de Deus. A paz de quem? É a de Deus que está em você. Por quê, Bíblia? Porque a gente é meio doido, a gente fica desesperado por qualquer coisa, sim ou não?
Qualquer coisinha a gente já, Jesus. Aí a paz de Deus vem, porque a paz de Deus excede todo em volta está guerra, mas dentro de você tem paz. Fala assim, Romanos 5:1. Justificados pela fé em Deus, eu tenho paz. Fala, eu tenho paz. E aí, ele para de falar das irmãs lá, porque ele sabe que as irmãs já estão se convertendo, estão lá, estão na bênção. Aí ele fala assim, e o que vocês vão pensar agora? O verso 8. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, ele vai falar um monte de coisa. Tudo que é louvável, tudo que é virtude, tudo que é alegria, tudo que é festa. É que isso você vai pensar. Paulo está ensinando para eles assim, para de pensar besteira. Para de pensar que você vai dar errado. Pensa o que Deus vai fazer na tua vida. Quem está aí fala amém? Às vezes a gente está andando e fala, meu Deus do céu, amanhã, ai Jesus. Ai, eu tenho certeza que meu dinheiro não vai dar esse mês. Estou até vendo já. Estou sentindo. Tem uma coisinha me falando. É um demônio, irmão, expulsa. Vai dar certo em nome de Jesus. É ou não é verdade? Estou sentindo. Repreende, irmão, esse sentimento não é de Deus. Vocês estão aí ainda? O que você tem que pensar? Fala assim, ó. Eu vi um pastor uma vez ministrando e falou assim, ó. Pé na terra, cabeça no céu. Põe o pé no chão assim, ó. Você já está, bispo, no chão, então vai lá. Fala assim, pé na terra, cabeça no céu. Você é representante do reino. Vou correr. Versículo 9, ele fala assim. O poder do exemplo. Ele fala, ó. Siga exemplo de quem está servindo a Deus de verdade. Paulo fala, siga o meu exemplo. Irmão, não fica olhando quem é fariseu. Olha para quem é servo de Deus. Amém? Bispo, a moda agora, né? Eu estou vendo uns assim que agora você não precisa mais orar. Não, segue esse exemplo não. Jesus falou assim, que é com jejum e oração que tem casta de demônio que sai. Se você não jejuar, se você não orar, vai dar errado, irmão. Presta atenção. Amém? Tem uma moda agora, né? Uma moda você não precisa jejuar. Vamos jejuar para quê? Orar por quê? Porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Vai ficar com essa casta ainda? Fala assim, eu vou seguir bons exemplos. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, renovados ao meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Fala assim, eu estou aprendendo a viver feliz com tudo que acontece comigo. Você consegue? Fala assim, bispo, estou chegando lá. Fala, estou chegando lá. Estou profetizando. Amém? E aí ele fala assim, ó. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado. Lê comigo de verdade. Tanto sei estar o quê? É fácil ser humilhado, irmão? Misericórdia. Como também ser honrado. Opa, aprendi ser humilhado, mas aprendi a ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho Quem já tem experiência de ser humilhado? Eita Deus. Então levanta a mão para o céu e fala assim, ó glória, porque eu terei também experiência de ser honrado. Oh, aleluia. Pode aplaudir, irmão, você está na ICEF, aleluia. Hein? O salmista fala assim, batei palma todos os povos e celebrai a Deus com júbilo. Amém? E aí, ele diz assim, por isso ele pode todas as coisas daquele que fortalece. Todavia, presta atenção agora o 14, ó. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Fala, o bastante
para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso. Recebi tudo e tem abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vocês, e subiu como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Ele está começando a terminar a carta. É difícil pregar algumas coisas no dia de hoje, Everton. Sabe por quê? Porque a banalização de algumas coisas é tão grande, que às vezes as pessoas olham e falam assim, entendi, está pregando com segundas intenções. Eu fico assim impressionado com a sabedoria e com a ousadia do apóstolo Paulo. Quem entendeu o que eu li aqui? Mais ou menos, bispo. Paulo passou pela Macedônia. Paulo abriu muitas igrejas na Macedônia, como Tessalônica, como Decápolis. Várias igrejas, da Macedônia ele abriu. A igreja mais rica, presta atenção aqui, ó, a igreja mais rica da Macedônia, sabe qual era? Tessalônica. E Paulo abriu todas essas igrejas, mas Paulo estava com problemas financeiros. Quem está entendendo, fala amém. E ele estava na igreja de Tessalônica, a igreja mais rica da Macedônia. E nunca ninguém de lá ajudou Paulo. Vocês estão aí ainda? Aí a igreja de Filipe, os irmãos começam a falar assim, senti no coração de abençoar o meu líder, de abençoar meu apóstolo. E por 2 vezes eles mandam, através de Epafrodito, recursos para Paulo. Quem está entendendo atenção aí ainda? Para a igreja ou para Paulo? Aí Paulo fala assim, ó, irmãos, eu não procuro isso, mas eu me alegro porque eu sei que o crédito de vocês está aumentando. Vocês estão aí ainda? Eu louvo a Deus porque eu sei que tem aqui gente que o crédito está aumentando. Esses dias teve umas irmãs, né? Os irmãos reuniram, irmão. Quando eu cheguei na igreja na terça-feira aqui, eles estavam com um monte de sacola de roupa. Mas era calça zerada, calça nova, camisa. Foi ou não foi? Bispo, você aceita o nosso presente? Porque eu sou ganancioso? Não. Porque eu sei, mais do que eu ficar feliz em receber, eu sei que o que Paulo falou aqui? Que o crédito deles está aumentando. A bispa está sendo patrocinada para fazer o programa lá, né? Essa sexta ela ganhou um vestido lindo, lindo, lindo. Sabe o que Deus está fazendo? Aumentando o crédito. Teve um dia, um tempo atrás, um dos nossos diáconos, que é lá do Camargo, o diácono Gilson, a diaconisa Patrícia, há um bom tempo, acho que antes da ICF ainda, eles falaram assim, bispo, Deus falou com a gente quer entregar essa oferta para você. E colocaram uma oferta especial na minha mão. E eu os abençoei. Vocês estão aí ainda? Vocês ainda crêem na Bíblia? Por que eu falei que tem tema que é difícil a gente falar? Porque o mundo está tão banalizado que as pessoas não entendem mais isso. Eu e a bispa, irmão, graças a Deus, Deus tem nos suprido. Não é que eu estou querendo que vocês me dêem nada. É que eu estou falando assim, que quando vocês dão, o crédito de vocês aumenta. Você viu que o amém diminuiu. Fala assim, quando eu derramo na mão do profeta, o meu crédito aumenta. Por isso que para te ajudar na ICEF a gente tem as primícias. É tão doido, porque eu falei para a bispa, bispa, essa parte é tão linda, mas é tão difícil pregar isso, porque às vezes a pessoa acha que a gente está querendo
estou querendo nada, irmão. Deus tem, Jesus, como Deus é lindo. Mas aí então Deus é tão lindo, que eu estava sentado aqui, duas lindas veio aqui consagrar primícia. Aí Deus falou assim, tá vendo? Tem gente entendendo que quando coloca na mão do profeta, o crédito aumenta. Vocês estão aí ainda? Levanta a tua mão para o céu e fala assim, Senhor, eu recebo o poder de viver milagre, o poder de receber, mas o poder de entregar e ter o meu crédito aumentado. Aleluia. Aí quando eu estudava, vocês estão aprendendo a Bíblia? Bispo, eu pensei que você ia... Eu gosto de pregar a Bíblia, eu gosto de ler. Para ninguém sair daqui e falar assim, não, o bispo falou, eu não sei não. Eu leio para você saber que está na Bíblia, né? Quando eu era menor, aí tinha uns irmãos, acho que a presbítera, né, leva essas coisas assim, né? Os irmãos da Assembleia, né? Amados, eu dou uns gritos assim porque eu já fui assembleiano, irmão. Aleluia, né, Levi? Levi também, Levi. Aí tinha, você tá aí você tá vindo da escola, né, com um monte de amiguinho assim. Aí tinha uns irmãos abençoados que passavam, passear, irmão! Você chegava até, né? Aí o tempo vai passando, a gente encontra o outro e fala assim, e aí? Beleza? É ou não é verdade? Alguém aqui quando encontra o irmão fala assim, graça e paz, em nome de Jesus. É ou não é verdade, irmão? Só que Paulo está falando que existe um poder na saudação. Eita Deus. Então quando eu passar por você, eu falar aí, graça e paz, irmã. Graça e paz, meu amado, aleluia. Essa é a saudação apostólica que Paulo termina as cartas dele dizendo, graça e paz da parte de Deus é o que eu desejo para você. Há poder na saudação. Amém. Prova, bispo, lê comigo. Versículo 21. Vai lá. Que lindo foi o estudo. Quem gostou dos estudos de Filipenses aí? Saudai. O que é saudai? Saudação, graça e paz. Saudai cada um dos em Cristo os irmãos que se acham comigo, todos os santos especialmente os da casa de... A graça do Senhor Jesus, o Cristo, seja com o vosso espírito. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim, graça e paz, meu irmão. Aleluia. Agora, irmão, pergunta com vontade, pergunta com quem quer saber. Por que é poder na saudação? Presta atenção, você não é a voz? O verbo não está em você? Então quando você vira para a irmã e fala assim, graça e paz, o que está acontecendo com ela? Está vindo sobre ela graça e paz. E Jesus ainda fala assim, se você saudar e der a paz para ele, ele não quiser, não tem problema, a paz que você enviou volta para você. Se volta para você, é porque se ele recebe, vem paz sobre ele. Oh meu Deus do céu. Vim cumprimentar o bispo agora com graça e paz, hein? Profetiza na vida do bispo. Amém? E aí, bispo? Não é, Vivi? Em nome de Jesus. Se coloca de pé. Quem entendeu a palavra fala amém. Bispo, para que é a palavra? A palavra é como a água. Ela nos lava, ela nos limpa, e ela nos deixa pronto para recebermos a unção do Espírito Santo
sobre a nossa vida. Feche os teus olhos. A unção do Senhor invadirá esta casa agora. Eu creio que um poder sobrenatural vem sobre este lugar esta noite.